E aí, pessoal, informações sobre o executivo de futebol. Um sim, um não, uma despedida. E vamos falar também do número-chave, a necessidade financeira do Grêmio e os caminhos que o Grêmio precisa para arrumar 8 milhões de euros. Esse é o número que o Grêmio precisa vender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é dele, do Ativo, esse parceirão Ativo é natural, não tem contraindicação e vai melhorar tanto na hora H como na energia no dia a dia. Então não deixe de comprar Ativo. Aqui na descrição do vídeo tem um link. Esse link leva para o WhatsApp do Ativo e lá você tem a solução, entrega em sigilo dentro da sua casa. Compre Ativo e melhore todos os seus fundamentos. Aí, Ativo é a solução. Gente, sexta-feira no dia D, lembram? O dia em que o Grêmio deve anunciar o seu executivo. E eu trago aqui, começo esse conteúdo dizendo o seguinte: o Grêmio rescindiu o contrato de Diego Serri. Diego Serri já não trabalha para o Grêmio. A rescisão foi feita em silêncio durante essa semana e hoje eu consegui essa informação. Diego Serri já não é mais funcionário do Grêmio, né? Lembram que, mas se não conseguir ninguém, como é que vai ser? Neste momento, o Grêmio não tem executivo de futebol. O Grêmio fez uma série de entrevistas com muitos profissionais e buscava uma solução para hoje. O Rodrigo Caetano, que era o primeiro nome, que teve aquela negativa, polêmica, que foi motivo de coletiva, depois de entrevista, e acabou dizendo não, deixou o Grêmio um pouco sem caminho. E o Grêmio partiu para o mercado. Entrevistou uma série de profissionais. E um dos profissionais que o Grêmio entrevistou e tentou foi o Alexandre Matos, CEO hoje do Atlético Paranaense, com trabalhos no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, muito conhecido no mercado, um cara de grandes investimentos. Alexandre Matos disse não ao Grêmio. Pelo menos essa é a informação que nós temos aí. Estou gravando esse vídeo no início da tarde de sexta-feira. Disse não ao Grêmio. O Grêmio entrevistou outros profissionais. Um dos profissionais que o Grêmio entrevistou é Alexandre Pássaro, que foi executivo do São Paulo há muito tempo, advogado de formação, um temperamento complexo, tá? Tem gente que reclama muito, tem pessoas do meio do futebol dentro das... Eu acabei, a partir do momento em que a imprensa divulgou que Pássaro poderia ser um dos nomes, eu liguei para vários executivos para tentar entender como é que ele é visto no mercado. Diz que é um temperamento difícil, tá? Ele teve um trabalho considerado muito bom no São Paulo. Como advogado, ele tem muito conhecimento de contratos, mas não é um cara de grande amplitude de relacionamento no meio do futebol, sobretudo com empresários e tal, não tem. No Vasco da Gama ele saiu mal, ele foi executivo do Vasco, foi demitido após a Série B de 21, quando o Vasco não conseguiu acesso, fez muitas contratações, mas o Vasco não conseguiu acesso, saiu mal do Vasco, saiu brigando, saiu com conflitos. Inclusive tem uma entrevista que eu estava lendo há pouco, ele falando que até emprestou dinheiro ao Vasco da Gama, aquele Vasco não tinha ali a SAF ainda, então tinha muitos problemas, e o Alexandre Pássaro, portanto, é considerado um sujeito muito inteligente, mas tem algumas coisas aí que precisam ser solucionadas, sobretudo no campo do relacionamento. Vamos ver. Eu vi uma entrevista que ele deu ainda no Vasco da Gama, falando muito na primeira pessoa, mas eu não vou fazer nenhum tipo de juízo ainda. Vamos analisar. O fato é que esse profissional, pelo que está sendo divulgado, também é um profissional que entra na linha dos profissionais do Grêmio. Então vamos aguardar. O Grêmio, que gostaria de colocar esse profissional hoje trabalhando, não deve colocar. Com o não do Alexandre Matos, agora deve se ampliar isso, e o Alexandre Pássaro passa a ser talvez o primeiro nome dessa lista,
que já teve Rodrigo Caetano, que lá teve Alexandre Matos e que agora parece ter Alexandre Pássaro. Vamos aguardar. Como eu disse, São Paulo e Vasco da Gama, os clubes que ele trabalhou. No ano passado não trabalhou em nenhum clube de futebol. Vamos para o dinheiro. Eu descobri quanto o Grêmio precisa para fechar o primeiro semestre em vendas de jogador. O Grêmio precisa de 8 milhões de euros. Quais são as receitas do Grêmio para o primeiro semestre? A partir de maio, o Grêmio começa a receber o dinheiro de TV de Série A, certo? Mas tem que viver até maio. Gauchão. O Gauchão paga 8 milhões de reais para o Grêmio. Isso é menos da folha. Uma folha. Uma folha. Tem receita de quadro social, tem receita de patrocínio. O Banrisul, por exemplo, paga mês a mês. Tem um monte de receita. Só que é pequeno. E para o Grêmio compor até o mês de maio a folha de pagamento e os custos necessários, o Grêmio precisa vender 8 milhões de euros em jogador. Como o Grêmio não tem executivo, o Grêmio não está trabalhando forte no mercado de venda. O Grêmio está olhando muito compra, mas venda. E isso é um trabalho específico que precisa ser feito. Se a gente olhar, por exemplo, a gestão Romildo Bolzan, o Grêmio sempre estava trabalhando para vender também, porque sabe da necessidade de vender. Então esse ponto o Grêmio precisa trabalhar, e não está trabalhando. Mas o número-chave está aqui, 8 milhões de euros. Quem, de fato, o mercado aceita que poderia trazer renda para o Grêmio rapidamente? Bitelo, Vijaçante, Cuiabano e Campas. Tá? O que existe aqui? O Renato quer o Vijaçante. O Vijaçante é o mais valorizado de todos. Hoje eu conversei com um executivo de muito conhecimento de mercado. Ele me disse que o Vijaçante seria o jogador do Grêmio mais valorizado. O Grêmio venderia o Vijaçante por 4 milhões de euros. O mais valorizado custa 4 milhões de euros. O Grêmio conseguiria vender por 4 de euros. O Cuiabano seria, junto com o Bitelo, o segundo. Quanto seria isso? Seria em torno de 2,5, 3 milhões de euros. Eu estou falando isso para vender, não estou falando, não. Venda rápida. Bota e vende. Lembrando, o Grêmio precisa de 8 milhões de euros para passar o primeiro semestre. Aí tu tem o Vijaçante, o Renato não quer vender, tu vai ter que vender. O Campas se fala em 1,5 de euros. Tá difícil a conta, né? Mas é isso. A conta é essa. O Grêmio vai precisar vender. Só que precisa se estruturar para vender. Então, o executivo, por isso que eu disse que em determinado momento os dois assuntos iam se encontrar. Bitelo, Cuiabano e Campas devem ser os nomes da lista para vender, para conseguir esses 8 milhões de euros para fechar a conta do primeiro semestre. Essa é a realidade do Grêmio. Essa é a realidade do Grêmio. O resto é ficar também contando história. A realidade é 8 milhões de euros para vender e uma grande, mas eu diria uma grande forma de tu tentar construir algo que dê sustentabilidade para um clube que afundou. O Grêmio afundou. O Grêmio não caiu. O Grêmio afundou. E agora o Grêmio precisa ser reconstruído. E essa reconstrução passa exatamente por ter humildade nessa hora de diminuir as suas exigências. Não tem muito o que fazer. Tu tem que voltar para o chão e do chão tu partir com estrutura, com base para conseguir as coisas. Essa, para mim, nada dói mais do que falar em vender Bitelo e vender Cuiabano. Mas a realidade indica que o Grêmio não vai conseguir sair disso. O Grêmio não vai conseguir escapar sem cortar da própria carne.
Essa é a realidade. Por isso que quando falam em grandes contratações, em números absurdos, eu tenho dificuldade de entender. É preciso apenas dizer, tem esse lado, mas Alberto Guerra está trabalhando fortemente para conseguir algum investidor. Se conseguir, bom, aí muda um pouco esse status, e aí a gente vai contar aqui com uma alegria imensa. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.